Queria saber se hoje você ainda mantém uma pesquisa teórica por trás da sua produção artística. Então, eu sinto que ainda existe uma parte teórica que é muito forte na minha produção. Eu ainda leio muitas coisas, ainda estou construindo pensamento, construindo referências, mas não é a mesma construção teórica de como eu fazia na época da universidade. Eu lembro que na época da universidade eu fiz participei de alguns grupos de pesquisa e no final de um ano, por exemplo, eu tinha a oportunidade de escrever um artigo, por exemplo, e refletir sobre esse ano de produção. Hoje não necessariamente eu faço dessa forma, sabe? Mas eu sinto que a teoria está presente e às vezes eu acho que é importante trazer teoria também para as redes sociais, mas não necessariamente numa linguagem acadêmica. Semana passada, por exemplo, eu postei um vídeo que falava sobre o negro no modernismo brasileiro. E para mim isso é um exemplo, sabe, de como trazer um pouco da teoria para a internet, falando de uma maneira que seja mais acessível. E esse assunto específico, apesar de não ter relação direta com a minha produção, afinal de contas a gente não vive mais no modernismo, né? Mas é um assunto que influencia bastante o que eu faço e está conectado, sabe? Uhum. Então, sim, acho que a teoria ainda é bem importante. Eu tinha anotado essa pergunta um pouco mais para frente, mas vou aproveitar o seu gancho Tá. e já antecipar. Queria, eu vi esse vídeo seu que você fez sobre o negro no modernismo brasileiro e achei super interessante. E aí ia te pedir algumas sugestões de leituras para as pessoas, para mim e para as pessoas também que estão ouvindo, do que te toca e do que te tocou. Eu lembro quando a gente se conheceu no IDA, você estava muito impressionada com Stuart Hall, né, com as questões de identidade Sim. dele. E aí pensei nessa, pensei no negro no modernismo brasileiro e queria saber mais de algumas coisas que você gosta de ler, que você recomenda. Então, ultimamente eu tenho lido esse livro, O Negro no Modernismo Brasileiro, né? Eu ainda não terminei, então é uma coisa que está acontecendo e eu já gravei o vídeo sobre, porque não sei se vocês viram o vídeo, mas é muito lendo e aprendendo, comentando na hora, assim, sabe? Então eu estava comentando muito sobre a introdução. Mas eu estou interessada em ler esse livro, né, que fala sobre as figuras artistas da época do modernismo e como o negro foi representado, né, nesse movimento. Assim, a gente vê que rola muito uma apropriação cultural, uma objetificação daquilo que era entendido é, como ok, né, para você incorporar dentro do movimento modernista. A gente vê, por exemplo, nesse livro que, sei lá, o Mário de Andrade era um crítico que escrevia uma receita para outros artistas, outros teóricos, do que eles deveriam incorporar, né, na sua poética quando a gente falava do negro. E o samba, por exemplo, não era esse lugar. Então, no fim, a gente vê que é muita estratégia de dominação de cultura mesmo, porque naquela época o samba, ele estava reinando, assim, num contexto urbano, sabe? E a cultura tem muito esse poder, né, de definir os rumos de uma nação. Mas, para além disso, eu também indico a série Feminismos Plurais, é uma coleção que foi organizada pela Djamila Ribeiro. Eu ainda não li todos os livros dessa coleção, mas acho que vale muito a pena para quem está interessada mesmo em pensar essa intersecção de gênero e raça. E tem várias autoras incríveis, tipo a Carla Cotirene, que é uma pensadora muito foda. Eu acho que ela é da Bahia, se não me falha a memória. Eu sei que eu sigo ela no Instagram, por exemplo, e tudo que ela escreve eu boto muita fé, gosto muito, assim. Então, às vezes, eu tenho pensado quais são essas fronteiras de leitura e onde a gente acessa conhecimento também, porque às vezes eu tenho tido muito mais influência por essas manas que são escritoras e às vezes postam seus textos na internet do que pelos livros em si. Mas tem um livro que eu acho muito bom também, que é Como Estudar a Arte Brasileira do Século XIX. Esse livro vale muito a pena. Eu acho que é Jorge Colli o nome do autor. E para mim ele é um cara muito foda e esse livro também traz umas questões muito importantes quando a gente pensa raça no século XIX, assim, que é algo que é pouco pautado também, na minha opinião, na academia, quando a gente pensa história da arte. Jorge Colli, que é professor da Unicamp, se eu também não me engano. Mandaram um É. comentário aqui falando que a autora que você comentou, a Cotirene, é de Salvador. Salvador, é isso mesmo, minha memória não tá errada. Eu acho ela foda. Rosa,
Queria saber também um pouco do seu processo de residência na Inglaterra. Temos inclusive uma Uhum. audiência aí da Inglaterra, tem um pessoal da Inglaterra Salve. assistindo, vulgo mamãe um pouco. Adoro. E aí queria Tomara que minha mãe saber, esteja vendo também. tem que assistir. Queria saber como é que foi você chegar lá, toda a sua experiência, assim, de chegar num outro país. E, se eu não me engano, também coincidiu, né, com a sua transição. Queria saber como que foi essa experiência. Então, foi uma experiência muito importante na minha vida. Na adolescência eu era uma pessoa viciada em séries, não que eu ainda não seja, mas eu assistia bastante ao ponto de aprender inglês e conhecer um pouco sobre outras culturas. E aí eu lembro que teve uma série que me marcou muito, que foi Skins, que se passava em Bristol, que contava muito a história de adolescentes, é, e os dilemas, né, que os adolescentes do Reino Unido passavam. E aquilo teve uma influência muito grande para mim, porque era como se fosse ver uma malhação, só que com um roteiro bem melhor, sabe? E desde aquela época, o Reino Unido, a Inglaterra, era esse lugar assim que me inspirava, eu tinha vontade de conhecer. E aí eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu vi uma possibilidade de repente conseguir ir para a gringa através dos estudos. E aí eu lembro que eu procurei muitas informações na internet. Quando você procura residências artísticas em outros países, tem como encontrar, né, várias open calls, que é como eles chamam os editais. E, enfim, eu tinha muita dificuldade procurando essas open calls porque, em geral, as grandes instituições, elas pedem que você tenha um TOEFL, que é uma prova que você faz para demonstrar que você tem acesso ao inglês. Custa E, caro enfim, também, né? custa caro, justamente, muito caro. E aí eu tinha esse dilema. Eu queria muito fazer o TOEFL, mas o TOEFL que eu tinha que fazer para conseguir essas oportunidades era muito caro e eu não tinha essa grana. Então eu comecei a procurar outros projetos que fossem alternativos e aí eu encontrei esse projeto Tanteo, que foi organizado por um coletivo de artistas que se chama Miles KM, que é a mistura de milhas em inglês com quilômetro. Miles KM. E eles organizavam várias residências artísticas de uma maneira independente. E aí eu achei interessante, vi que estava aberto o edital deles para você se inscrever e me inscrevi. E foi muito bom, porque eu fui selecionada e fui a única gata da América mesmo, América do Norte e América do Sul a ter conseguido. E aí depois que eu fui aprovada, foi mesmo, eu tive que fazer, na verdade, o corre para conseguir ter dinheiro. Então, na época, eu lembro que eu fiz uma vaquinha online, que eu consegui R$ 800. E na época eu nem produzia conteúdo na internet. Foi meio que só uma maneira que eu encontrei de conseguir grana. Lembro que o Clauder, que era um amigo de classe, que eu acho que ele está até assistindo essa live, um salve pro Clauder, que inclusive foi uma pessoa que fortaleceu muito minha produção uns anos atrás. Ele pagou minha passagem para eu poder ir. E a universidade, eu consegui um apoio da universidade também, que foi o que fez com que eu me alimentasse nesse lugar. E foi muito bom, porque eu estava fazendo performance, eu fiquei 15 dias em silêncio, usando um vestido de noiva, e eu estava interessado em investigar a linguagem do corpo, como que a gente consegue se comunicar com outras pessoas para além da linguagem da fala. Então eu fiquei 15 dias em silêncio, nesse estado performático, usando o vestido de noiva. Depois disso voltei a falar, e aí continuei minhas reflexões, continuei construindo outras performances, fiz também alguns workshops e era uma escola itinerante. A ideia do Tanteo era que a gente investigasse quais são os limites da sala de aula. Então, cada artista tinha uma pesquisa que pensava a rua, cada artista tinha uma poética também, éramos 10 na época, e foi basicamente isso. A gente viajou pela Inglaterra, Escócia e País de Gales. E eu lembro que na metade do projeto acabou o nosso dinheiro, assim, e a gente começou a passar vários perrengues. E aí eu lembro que para chegar na outra cidade, a gente tinha que organizar um evento na galeria que a gente estava ficando, sabe? E aí, aí quando a gente chegava na outra cidade, a gente tinha que organizar outro evento para ir para a próxima cidade. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim enquanto artista, enquanto pessoa. E foi mais ou menos nessa época da minha transição também, assim. Eu já me entendia enquanto uma pessoa trans. Meu nome na época já era Rosa Luz, eu já me montava inteira, mas eu não me afirmava necessariamente. Eu quero que vocês me tratem de tal maneira. E eu lembro que lá foi a primeira vez que alguém me perguntou de uma forma humanizada, como você quer ser tratada? E isso mudou minha vida, assim, porque foi a primeira vez realmente que eu me senti humanizada nesse sentido, pensando na minha identidade, e não objetificada, sabe?